Olá, estamos iniciando mais um programa Negócios de Família, aqui pela TV Cidade, gravado diretamente da cidade de Farroupilha, na bela Serra do Rio Grande do Sul. E a nossa convidada está longe, está lá em Goiânia, a 2.000 quilômetros e um pouquinho mais daqui. Nádia Gomide, seja muito bem-vinda ao programa Negócios de Família. Muito obrigada, Rogério. Muito obrigada mesmo. É um prazer estar aqui com vocês. Tá direto do centrão aqui, né? De Goiás, do nosso interior, que é maravilhoso. Muito parecido agora um pouquinho com o sul, porque nós estamos debaixo de muita chuva. Tá bem fresquinho, mas o coração tá quente, como todo Goiás. É verdade. Eu tive a oportunidade de estar um ano mais ou menos atrás, estivemos na empresa da Nádia, uma empresa super bacana, que justamente eu vou pedir para a Nádia contar um pouco da história da empresa dela. Mas antes de falar da Mac Tractor, que é a empresa da Nádia, Nádia, conta um pouco da tua história para os telespectadores conhecerem um pouco mais da tua trajetória. Então, a Mac Tractor tem 20 anos, né? Já tem 20 anos, já passou da adolescência, né? Estamos falando uma vida adulta, né? Graças a Deus. Eu estou desde o início, né? É uma empresa familiar, né? Composta por mim e pelo meu esposo. Mas, na verdade, né? Antes de empreitar por ser empresária, há 22 anos atrás, eu nasci biomédica. Olha só. Acredita? Foi. Fui, formei lá com os meus 20 anos, 21 anos. Casei com 20, formei com 21. Mas me descobri, e aí eu vou contar um segredo para vocês, uma péssima funcionária. Hum, Péssima. Aí, com 6 meses, eu, como funcionária, após formar, falei, eu preciso montar a minha empresa. Então, com um ano de formada, eu montei um laboratório. Né? Então, existe esse laboratório até hoje, né? Não é meu mais, né? Mas ela chama Microlab. Aí, logo depois, em 2002, o Gilson, meu esposo, né, resolve abrir a Mactractor, né, e falou, Nádia, vamos comigo. Então, nesse momento, eu estava com duas empresas. Eu estava com 2 anos de formada, com duas empresas, com 22 anos, gente. nossa. Foi bem desafiador mesmo, né? Então, tanto a Mactrac como a Microlab. E nesse momento, né, uma biomédica administrando, a gente vai para aquilo, né, que é aprender. Aí eu comecei a fazer minhas pós-graduação, né? Hoje, no total, são 4 pós-graduações, mais o meu mestrado em administração, né, em desenvolvimento regional empresarial, né? Então, assim, chegou um momento que eu tive que pensar em vender o laboratório, justamente porque eu estava administrando duas empresas. Aí logo veio aquele filho pequeno, né? Então chega aquele momento que a gente tem que pensar assim, o que fazer? A Mac Tractor estava em grande expansão, foi onde eu renunciei, né? A minha, meu empreendedorismo dentro da área de saúde e falei, vou para a área de agronegócio. Parece nada a ver, mas tem tudo a ver. Eu trouxe muito da área da saúde para a área da organização, em termos de análise, né, de métrica, de busca da qualidade, né? Então, como uma boa analista clínica, eu coloquei isso para os números e deu super certo. Então, depois disso, estou já há 20 anos como empresária, né, dentro do agronegócio e hoje, na atualidade, estou finalizando uma outra faculdade de psicologia. Ah, que legal. Sim, aí eu estou muito empenhada nessa área humanizada, que é uma coisa que eu adoro trabalhar isso dentro das organizações, né? Que é em gestão, né? O lado humano, né? Toda a responsabilidade social e de qualidade de vida dos colaboradores. Então, essa é a minha história, apaixonada por aprender, né? E levar isso para minha organização. Que bacana, que bom, que bom. Mas, Nádia, isso tudo colabora justamente, essa tua visão
humanizada da gestão colabora para a empresa estar fazendo 20 anos, porque a gente sabe que no Brasil, no mundo inteiro, mas no Brasil mais ainda, é difícil as empresas conseguirem passar da barreira ali dos 2, dos 5 anos, e as empresas familiares mais ainda, ou seja, é mais difícil das empresas terem sucesso por todas as complexidades dos negócios de família. Mas conta para nós o que a Mac Tractor faz. E aí os nossos telespectadores vão se surpreender mais ainda, porque está aí uma mulher empreendedora na área do agronegócio. Mas o que faz a Mac Tractor, Nádia Gomes? Então, nós somos uma empresa especializada em uma parte da colhedeira de cana, tá? Que a gente chama que é material rodante. Então, as esteiras, né, das colhedeiras, tudo, elas trabalham com esteiras, não são tratores de pneu. A gente fala que dentro do agro a gente tem dois tipos de maquinários, né? Os tratores de pneus, né, e as esteiras. Então, a gente é especialista em esteira. Só que com o tempo a gente foi também se especializando em outros implementos, como elevador de colhedeira, como mesa de giro, são partes, componentes da colheita. Mas fora isso, a Mack Tractor também trabalha com outros tipos de tratores, que é a reta escavadeira, escavadeira hidráulica. Então, nós também trabalhamos com mineração e construção civil, né? Então, hoje, claro, a gente está com um forte, como o agronegócio muito impulsionado, mas a gente também tem esse leque. Então, aí a gente trabalha com máquinas pesadas em geral, né? Então, a Mactractor é uma atacadista, né? Então, a gente tem toda a parte de implementos agrícolas, né? Mas também o nosso forte no Brasil é a nossa prestação de serviço. E aí, eu tenho que te falar assim, ó, sabe, Rogério, porque é uma coisa muito intensa, porque ser uma empresa prestadora de serviço dentro do agro, ainda mais para a colhedeira de cana, nós estamos falando em full time. A gente Uhum. está falando que é uma empresa que tem que estar online, 24 horas por dia. Entendeu? Então, a equipe viajando, presta serviço em campo, retorna de campo, a gente tem que ter uma baita estrutura em logística, em equipe técnica, muito treinamento. Então, é muito aprendizado. E são equipamentos pesados, né? Nós estamos falando, eu tive a oportunidade de visitar a Mack Tractor em Goiânia, como eu falei ano passado, e eu vi equipamentos lá pesados. Não estamos falando de tratorzinho, não, é coisa realmente pesada, né? E dentro da empresa, equipamentos, né, transportadoras, é, é uma coisa realmente muito diferente da forma como a gente imagina uma mulher empresária lidar com esse tipo de negócio, né? Então, nessa linha, Nádia, justamente eu quero te pedir para tu comentar um pouco os desafios teus enquanto empresária, enquanto empreendedora, de ter este negócio de família sendo sócia do teu esposo, né? Como é que é essa questão? Então, as pessoas têm que começar a trabalhar um pouquinho, desmistificar a ideia da empresa familiar, né? Então, assim, ainda tem, né, muitos preconceitos sobre que empresa familiar não tem gestão, que empresa familiar não tem organização, e não é bem assim. Na verdade, a empresa familiar, ela tem um jeito dela de fazer as coisas. Eu falo que dentro da empresa familiar existe um índice, que a gente chama que é o índice de afetividade. Entendeu? Porque, querendo ou não querendo, as pessoas sabem que dentro da relação de sociedade existe um vínculo maior, que é o vínculo familiar. Então, isso são coisas que a gente não pode desconsiderar, mas também não exaltar tanto assim, que dá para ter muita organização, né, tudo. Mas, então, assim, é muito desafiador trabalhar com o marido, né, e o marido trabalhar com a esposa, né? Foi um aprendizado ao longo desses 20 anos, sabe, Rogério? Não é uma coisa muito simples. Vou contar uma coisinha aqui para vocês Conte, entenderem. conte. No meio lá dos 10 anos, estava com muito difícil, com o filho pequeno, né? E trabalhando com o marido, e não sabia se era dona de casa, tudo. Eu resolvi ir numa terapeuta. A terapeuta me atendeu e falou assim para mim: Pois é, eu falei, olha, tá difícil trabalhar com o marido, tudo. Ela, pois é, de
4 casais que eu atendo aqui, que trabalham junto, um continua casado. Sabe o que eu fiz? Nunca mais voltei nela. Eu falei, mas o problema é ela. Eu falei, não vou. Mas isso é só uma piada, mas assim, é desafiador. Mas quando dá certo, é incrível, porque a gente acaba tendo que se entrosar. Hoje, o que que a gente. Uma coisa que é muito, muito concreta aqui na Mac Tractor, definição de papéis, Uhum. tá? Assim como funciona em casa também. Pai e mãe têm papéis claros, devem ter papéis claros, né? Onde vai a minha conduta como mãe ou como pai, como esposa, como marido. Dentro da organização, isso também deve ser respeitado. Por isso que eu falo que numa organização familiar, o segredo está em se definir os seus papéis. Então, foi isso que a gente conseguiu aqui na Magtra. Então, hoje, eu, Nádia, sou diretora financeira, administrativa, de pessoal, né? Então, gestão da qualidade. E o Gilson, comercial, produção, logística. E isso tem que ser muito bem construído, muito bem conversado, sabe? Porque em qualquer lugar, em qualquer empresa, existem as divergências entre sócios, entre diretores. A gente sabe disso, né, tudo. A diferença dentro de uma organização familiar é que as coisas têm que ser muito bem resolvidas e dialogadas, né? Até porque não vai se tirar o fator emocional da organização. Isso é fato. Geralmente, empresas familiares são mais, como eu falei, o índice de afetividade ela é maior, mas é muito diálogo, muito diário, para ser sincero. E muitas ajudas também, uma rede de apoio. É muito essencial. E também, né, Nádia, uma das coisas que é sempre importante se ter quando envolve questão de negócio e de família é aquele momento. Bom, agora é momento família. Não dá para ficar falando de negócios na hora da janta, junto com os filhos, o tempo todo. Pode ser que tenha um dia que isso tenha que acontecer, ou então, vou para um final de semana romântico com o meu marido, e aí chega lá, bom, e aquela conta tal, e a expansão, e a filial, e não sei o quê, aí acaba transformando o relacionamento da família em apenas um negócio. Isso também não é positivo, não é verdade? Não, com certeza. É uma disciplina, sempre, entendeu? É muita disciplina e muito acordos. Lógico que durante esses 20 anos acontece, como acontece ainda, que a gente quebra esse acordo, né? Chegar em casa, a gente está naquele momento de conflito, né, dentro da empresa, a gente traz um pouco para casa ou de casa para dentro da empresa. Isso acontece porque nós somos humanos, né? Uhum. Então, não tem como a gente se separar, se dividir, mas é muito exercício. E esse exercício precisa ser feito. Nós temos que lembrar, Rogério, que nós somos seres humanos de papéis, entendeu? Então, nós somos múltiplos papéis. Nós somos uma pessoa só com várias, né? Vários perfis dentro dela. E chega um momento que a gente tem que escolher qual papel que eu quero exercer. Então, se eu estou na minha casa, quem é a Nádia ali? É a Nádia esposa? É a Nádia mãe? É a Nádia namorada? Né? E aqui na empresa, quem é a Nádia? Sabe? Então, assim, a partir do momento que a gente consegue se policiar e ver qual que é o seu espaço, fica mais fácil. Mas, lógico, isso com muito diálogo, muito treino, muita supervisão, muita terapia, né? Pessoas que intermediam, tem profissionais excelentes, gente. Aqui fica uma dica de que tem muitos mediadores para empresas familiares que fazem muito bem esse trabalho, né? Que são especialistas em gestão familiar, né? Dentro das organizações, porque achar que o fator afetivo não interfere, interfere. Sempre vai interferir. Aí chega um momento que você tem que descobrir que você é o quê? Como é que tá a sua relação? Você é mais sócia ou você é mais esposa ou marido? Entendeu? Então, assim, nós precisamos dessa rede de apoio. Sozinho não dá certo, não funciona assim. Mas É, não é impossível. é. A gente consegue sim ter uma vida de sucesso.
um agente externo para trazer aquela visão externa isenta para dentro de um processo de organização de uma empresa familiar é importante. E aí tem um outro passo ali na frente, né? Que aí é um outro ponto que eu quero te trazer, que é a questão dos filhos. Falaste que tu tens filhos, né? E em algum momento eles vão estar iniciando a vida profissional deles. E é lógico que Uhum. uma coisa que dentro de uma empresa familiar naturalmente surge é a possibilidade dos filhos estarem inseridos dentro do negócio. E para isso, muitas vezes as empresas preparam, as famílias preparam todo um processo de sucessão, todo um processo de preparação de herdeiros e de sucessores, para que quando este momento chegue, a família esteja preparada para lidar com isso, né? Vocês já pararam para pensar nisso? Sim, já paramos para pensar. Nós temos dois filhos, né? A Yasmin está com 18 anos, entrou na faculdade agora. O Luca está com 17, já está entrando. A Yasmin, ela ficou um tempo, ela fez um estágio agora, recente, aqui na Mac Tractor. E foi uma experiência muito interessante, para até mesmo para ela entender o que era negócio, até a faculdade voltar, né? Porque estava na federal, teve um período, uma lacuna aí no meio do ano, né? E aí ela achou muito interessante. Mas ela já falou bem claro: eu quero ter meu negócio, mãe. Ok, tá certo, total liberdade. Acho que ela vai ser bem empreendedora também, né? Bem o perfil dela. Mas o nosso filho já deu total sinal, que até mesmo porque ele quer fazer agronomia, né? Ele já se vê dentro da empresa, ele já fala que quer participar, ele que é o que me ouve falando dos funcionários, ele tem uma pegada muito humanizada, entendeu? Ele já pensa na estrutura da empresa, então a gente está se preparando para isso. Mas assim, tem que ser deles. Uhum. Isso que é importante. A gente se apaixona, né? A gente pode até se apaixonar pelo sonho do outro, mas só faz sentido para a gente quando a gente também tem a nossa paixão, entendeu? Então, assim, o Gilson começou a Mac Tractor, ele nasceu com a Mac Tractor, estive lá desde o início com ele, me apaixonei, né? Eu sou literalmente apaixonada por essa empresa, né? Tudo. Agora, esse processo sucessório com os nossos filhos, né? Vai ser dependendo da paixão deles. Porque imposto não dá. A gente não se apaixona quando a gente não faz sentido se for algo assim, você tem que continuar, né? Então, assim, é a história deles. E quando eles forem assumir, ou se eles quiserem assumir, se é que isso vai acontecer, vai ser na carinha deles, no jeito deles, no formato deles, que serão tempos diferentes, né? É verdade. Isso é uma das orientações que a gente sempre dá para os nossos clientes quando a gente está colaborando com esses processos de desenvolvimento de empresas familiares, que é isso, dar espaço para os filhos até mesmo conhecerem outras realidades fora do Uhum. negócio da família. Fazer uma atividade em outra empresa, passar um período em um outro ambiente, para depois entrar dentro da empresa e ver se é aquilo que ele quer ou se ele quer fazer alguma outra coisa. E sempre tendo a opção de aquele familiar seguir no negócio ou não. Porque, afinal de contas, é como tu falaste, a minha paixão, o meu negócio é meu. De repente, a outra pessoa não vai encarar do mesmo jeito, não pode ser imposto para essa pessoa fazer alguma coisa só porque eu, que sou pai, ou que sou esposo, enfim, gosto, na verdade. Então, pensando nesse desafio e em tantos outros, né, e olhando para frente, a gente está aí no mês de dezembro de 2022, 2023 está chegando, né? Quais são os desafios mais próximos aí que a MacTacto vai enfrentar agora, 2023 para frente? Já estamos em 2023. Hum. Porque o nosso ramo a gente já está na entre safra. A entre safra já começou para a gente, né? Então a colheita de cana já está parando agora, já está parada. Então a gente fala que em novembro a gente já entra em 2023, é bem antecipado. Já estamos enfrentando as dificuldades de 2023, né? Estamos com muita falta ainda de material, né? Então é um problema brasileiro, entendeu? A falta de aço.
né? Então, isso é uma demanda brasileira mesmo. Estamos precisando de muito funcionamento industrial, porque, assim, a demanda do agro, ela é pulsante, Uhum. né? Mas ela está um nível acima do que a rede mesmo, a cadeia produtiva ainda consegue fornecer. Então, assim, nós estamos literalmente enlouquecidos atrás de material, é uma necessidade brasileira isso. Então, o agro cresceu, mas a gente precisa que as indústrias também cresçam, principalmente na indústria de aço, de material, entendeu? De matéria-prima, porque não é só nós que estamos passando por isso, é o Brasil inteiro. Então, a gente precisa dessa injeção, a demanda existe, sabe? Mas as perspectivas são muito boas, entendeu? Também porque a gente está com as nossas Goiás, as usinas já estão com as suas produções de cana vendida nos próximos 2 anos. Então, agora é realmente o Brasil dar condições para a gente atender da melhor forma possível. E pessoa, qualificação, é uma demanda, sabe, Rogério, que eu estava discutindo esses dias atrás num grupo de RH, Uhum. falando que o tanto que nós estamos precisando qualificar, entendeu? Pessoas para trabalhar existe, pessoas que precisam de emprego são urgentes, mas qualificação. Então, por exemplo, a Mac Tractor tem muito essa política de ser uma empresa escola. A Aham. gente forma o profissional aqui dentro, a gente precisa, entendeu? É um investimento muito caro, é muito alto investir no funcionário de base mesmo, a gente começar, né, fazer toda uma grade de benefício, uma grade de uma projeção de carreira, mas é essencial para o nosso caso, porque é muito específico. Mas são desafios, mas é muito bom, né? É Tem muita verdade. coisa para vir aí. É verdade. E o que se diz com relação à questão de investimento nos funcionários é que investir na qualificação dos funcionários é caro, mas é muito mais caro não investir, Não, com certeza, né? com Porque aí certeza. acontecem os erros, acontecem problemas, teu cliente não é bem atendido e quando tu vê, tu perde o cliente, tu gera algum problema. Então, não, tem que investir mesmo, né? E me conta uma coisa, Nádia, quantos funcionários tem a Mac Tractor hoje? Hoje, a gente fala que a gente trabalha com duas linhas, né? Os diretos e os indiretos. Os diretos aqui, a gente está em média nos 35, você Uhum. entendeu? Aí tem as outras redes, né? Que acaba dando apoio nos terceirizados, né? Tudo. Aí amplia um pouco mais. Mas, assim, são técnicos pauleira. Eu falo, qualquer cargo que eu vou divulgar aqui não existe no mercado. Entendeu? Então eu tenho que formar mesmo, é muito específico. Um soldador nosso, aí eu preciso de um soldador de ar submerso. Tem dois em Goiânia, entendeu? Nossa. Então a gente tem que sair formando. Então, por isso que eu falo. É uma característica nossa, ser uma empresa escola, entendeu? É um perfil. A gente já formou muita gente no mercado já, graças a Deus. Isso é uma coisa bacana, né? Também é um reconhecimento para a empresa quando a gente percebe que o funcionário está sendo preparado, porque o futuro ele vai estar mais adiante, seguindo a vida dele também e levando todo um conhecimento, toda uma experiência que é muito importante para a vida, né? Nádia, agora te pedindo uma mensagem para os nossos telespectadores aqui da TV Cidade, da região da Serra Gaúcha, que é uma região da uva e do vinho, também uma região da indústria metal-mecânica, uma região pujante, maravilhosa também, assim como Goiás. Uma mensagem que eu deixo para vocês que são empresas familiares, que é um perfil muito brasileiro, tem muitas regiões que nós somos um perfil, né? Não desistam dos seus negócios. A gente tem que parar de falar que empresa familiar não dá certo sim. Tanto dá certo que a gente é a característica brasileira, né? Então, assim, que todos nós, sócios, né, família, funcionários, colaboradores, todos precisam apenas se desenvolver e saber que o melhor depende da gente, entendeu? Se cada um fazer o seu melhor, sempre dá certo. Eu falo assim que
que o bom não é a soma dos talentos individuais, o bom é muito maior do que a soma, entendeu? Então, assim, funciona, gente. A gente tem 20 anos juntos, estamos bem, graças a Deus, e funciona. Né? Então, a nossa empresa é a nossa família. Que legal. Nádia Gomides, sócia, fundadora, diretora da Mac Tractor de Goiânia, diretamente aí trazendo a sua experiência, trazendo a sua vivência, trazendo os desafios de uma mulher à frente de um negócio, do agronegócio, de uma indústria mecânica pesada. Certamente não é fácil. Muito obrigado aí por ter compartilhado conosco toda essa tua experiência. E é para isso que esse programa existe. O programa Negócio de Família, ele existe para trazer histórias interessantes, trazer vivências, para que você que está nos assistindo se inspire nessas pessoas que passam por aqui, que contam suas trajetórias, que falam da sua superação e que com certeza, de alguma forma, pode colaborar também para o seu negócio. O programa de Negócio de Família está sempre, todas as semanas, aqui na TV Cidade, e você é nosso convidado para nos acompanhar. Nádia, muito obrigado, e aos telespectadores, nos vemos semana que vem. Tchau, tchau! Obrigada. Tchau, tchau.